Olá, minha amiga, seja bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula, o tema dessa aula é onde foi que eu me perdi. Aonde foi que você se perdeu da sua identidade? Aonde foi que você perdeu a sua autoestima? Onde foi que esses bloqueios emocionais entraram na sua vida? A depressão, a ansiedade, a tristeza, a síndrome do pânico, né? O medo, a insegurança, os complexos de inferioridade. Onde foi que tudo entrou na sua vida? Onde que foi que esses bloqueios surgiram? Eu quero dizer pra você que você não nasceu com bloqueios emocionais, que esses bloqueios emocionais que travam a sua vida hoje, eles não surgiram do nada. Existe uma origem de tudo isso. Então, lembra que a gente conversou que a gente não vai ficar tratando o sintoma? Não adianta tratar somente a febre. A febre é um sintoma. Bloqueio emocional é um sintoma de que existem feridas emocionais na sua vida. Então, bloqueio emocional, ele é resultado de uma ferida emocional aberta. Eu vou explicar pra você como é que funciona aí as feridas emocionais. A gente vai ter uma aula só de ferida emocional, que aí você vai entender, você vai começar a compreender onde é que esses comportamentos, onde é que esses bloqueios surgiram na sua vida, qual que é a origem deles, a gente cortar o mal ali pela raiz. E eu tenho certeza que depois desse curso você não sai daqui da mesma forma, tá? Então, nossos bloqueios emocionais, eles surgem de feridas emocionais abertas. Se você tem qualquer desses sintomas que eu falei na aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre os bloqueios emocionais, sobre os sintomas dos bloqueios emocionais, você tem uma ferida emocional aberta aí na sua estrutura emocional. Assim como o nosso corpo, ele se fere, a nossa estrutura emocional também se fere. Então, assim como se eu tiver um ferimento aqui, eu vou fazer de tudo para proteger, os bloqueios, eles surgem como uma forma inconsciente de fazer você se proteger da dor novamente. Então, eu só quero te dar um panorama de como é que surgem os bloqueios emocionais. Eles surgem de feridas emocionais abertas. Se do mesmo jeito que o seu corpo se fere, o seu emocional, a sua estrutura emocional, ela também foi ferida. Principalmente lá na sua infância, do 0 aos 7 anos. Porque a criança, ela não tem filtro. A criança, ela precisa se sentir amada, pertencente e importante para que ela crie uma estrutura emocional de uma pessoa que tem autoestima, que tem um senso de capacidade, que tem um senso de merecimento. Eu e você, a gente nasce como essa folha aqui, como uma folha em branco. Totalmente em branco. Então, as experiências que você vai tendo ao longo da sua vida, elas vão manchando essa folha. E as experiências foram manchando. As experiências de abandono, rejeição, traição, humilhação, né? Todas as experiências de dor que você viveu foram manchando a sua identidade. Aí chega num ponto que você não consegue mais ver quem você é. É como se você olhasse em espelhos distorcidos, onde você não consegue reconhecer o seu valor, sua capacidade, o seu merecimento, onde você não consegue mais se reconhecer como pessoa. É necessário, né, arrancar essas mentiras, palavras, experiências, humilhações que você foi absorvendo ao longo dos seus anos, foram imprimindo em você uma falsa identidade. Todas essas experiências boas e ruins foram formando o adulto que você é hoje. Tem aquela frase, né, que eu até comentei, não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Muitos desses comportamentos que a gente tem hoje, bloqueios emocionais, eles têm origem na nossa infância. Nossa estrutura emocional, como eu expliquei, ela foi ferida, ela foi machucada. Existe uma fratura emocional. Por isso que existe o bloqueio emocional. Então, o bloqueio emocional, ele vem para te proteger. Então, se eu fui machucada na infância, eu preciso realmente entender aonde é que eu me machuquei, para que eu sare a minha estrutura emocional, para que eu seja liberta desses bloqueios emocionais, entende? Então, todas as experiências, boas e ruins, tudo foi registrado na nossa mente, do 0 aos 7 anos, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Todas as experiências marcaram a sua vida, como se marca boi. Já viu aquela novela O Rei do Gado? Que tinha aqueles homens lá que marcavam os bois? Eles foram imprimindo na sua memória registros, informações. Você tem valor, você é amada, você é importante, ou você não tem valor, né? Se te rejeitaram, te humilharam, principalmente quando você era criança, o que a criança absorve? Eu não tenho valor, eu não sou amada, porque se eu fosse amada, não fariam isso comigo, entende? Então vai distorcendo totalmente a autoimagem daquela criança, né? Então todas essas experiências, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. É assim que se forma a programação mental, principalmente quando a gente é criança. A programação mental, ela é formada, né, desse jeito, por repetição e forte impacto emocional. É assim que se forma a programação da nossa mente. Aqui eu quero te mostrar como é que surgiram esses bloqueios, que esses bloqueios não surgiram do nada na sua vida, né? Você nasceu bloqueada? Não, você não nasceu bloqueada. Você foi vivendo experiências e informações que entraram na sua mente pelo que você viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional, sobre repetição, que programaram a sua mente, que distorceram a visão que você tem de você mesmo. Como essas experiências marcaram a nossa estrutura emocional e como é preciso ressignificar ao nosso passado para que a gente venha viver um futuro, a gente tenha poder de escolha, poder de decisão, para que a gente seja liberta desses bloqueios emocionais. E você vai entender como se libertar desses bloqueios emocionais que estão te travando. Então a programação mental é como a nossa mente funciona. Lembra que eu falei que tudo começa na mente? Primeiro eu penso,
depois eu sinto e depois eu me comporto, eu entro em ação. Então a nossa programação mental, ela é formada pelo quê? Por repetição ou forte impacto emocional. Se eu falar pra você, lembra do dia 11 de setembro, o que é que vem na sua mente? Aquele atentado às Torres Gêmeas. Por quê? Foi um forte impacto emocional. O Brasil inteiro, o mundo inteiro se comoveu com aquelas vidas que se perderam naquele atentado terrorista. Aqueles aviões foram jogados nas Torres Gêmeas. Ou seja, o Brasil, o mundo inteiro se comoveu com aquilo. É um forte impacto emocional. Então você lembra, entende? Tudo aquilo que foi sobre um forte impacto emocional programou a sua mente. Vou dar um exemplo pra você. Uma criança que a mãe, por um descontrole, ou o pai, bateu muito nessa criança, bateu com violência, falou palavras de acusação, né, invalidou aquela criança. É um forte impacto emocional, a criança está sentindo tudo aquilo, porque a criança ela não tem filtro, ela ainda não tá, ela tá formando a identidade dela, ela tá formando a mente consciente, inconsciente dela, ela tá formando tudo isso, ela tá num processo de formação. Então a criança ela não tem filtro para saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ela acredita naquilo. Se você for falar para uma criança de uns 6, 7 aninhos ali, que ela tá começando a aprender, isso aqui não é verde, isso aqui é azul. Né? Se você ficar repetindo isso pra ela, isso aqui é azul, isso aqui é azul, né? Essa folhinha aqui não é verde, essa folha é azul. Ela vai acreditar que essa folha é azul, porque ela não tem aquele senso crítico. Você tem um senso crítico. Se eu falar pra você que isso aqui é uma borracha, você não vai acreditar, né? Porque você sabe que isso aqui é uma caneta, é um marca-texto. Por mais que eu seja formada, por mais que eu tenha algum tipo de formação, você não vai acreditar que isso aqui é uma borracha, por exemplo. Você vai entender que isso aqui é uma caneta. A criança não entende assim. A criança, o que você falar pra ela, ela vai acreditar. Ela não tem, ela tá formando a identidade dela, a percepção de mundo dela tá sendo formada. Então, tudo aquilo que você viveu do 0 aos 7 anos sobre repetição ou forte impacto emocional, registrou, fez um registro aí na sua memória e tá deformando o seu valor, sua identidade, sua capacidade, o seu merecimento. Então, todas essas experiências de dor que você viveu, de abandono, humilhação, crítica, rejeições, tudo isso vão distorcendo a sua verdadeira e real identidade. E talvez você se pergunte, Grazi, mas por que a gente acredita, né? E por que a nossa mente ela foi programada dessa forma? E por que talvez você acreditou em todas essas mentiras que foram contadas a seu respeito? Através dessas experiências ruins. Porque sempre essas experiências ruins, elas vêm através de figuras de autoridade na sua vida. Como pai, uma mãe, um pastor, um professor. Todas essas pessoas que têm intimidade conosco, ou que exercem sobre a nossa vida uma figura de autoridade, uma figura de hierarquia, elas têm poder de programar a nossa mente. Tem poder de programar a nossa identidade, principalmente lá na nossa infância. Então tudo aquilo que a mãe fala tem um peso muito grande para a criança, porque a criança não tem filtro, ela acredita em tudo, como se fosse uma verdade, ela generaliza tudo, entende? A criança ela não sabe ainda o que é certo e o que é errado, então ela depende dos cuidadores. Então os bloqueios emocionais, eles nascem na nossa vida a partir dessas experiências, dessas feridas emocionais, principalmente quando vieram de pai, mãe, pastor, professor. O professor ele tem o poder também de bloquear a mente de um aluno. Tudo que bloqueia a sua vida tem origem emocional, ela tem origem numa ferida emocional aberta. Bloqueio emocional, quero que você grave essa informação na sua mente. Os seus bloqueios emocionais, os bloqueios emocionais que estão travando a sua vida hoje, elas têm origem nas suas feridas emocionais lá do passado. Ferida emocional aberta é igual bloqueio emocional, porque o bloqueio emocional é um sistema de proteção, né? Como eu te expliquei lá no início. Se você machuca o seu corpo, você vai tentar colocar um band-aid, uma gaze para proteger o lugar da ferida, certo? Na sua estrutura emocional é a mesma coisa, só que isso acontece de modo inconsciente. O seu cérebro, para te proteger da dor, ele lança os bloqueios emocionais. Como eu te falei que eu era travada pelo medo. O bloqueio que me travava era o medo. Por quê? Lá atrás, no passado, eu tive uma experiência negativa com falar em público. A minha primeira experiência de falar em público foi lá no passado, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, e aquela professora, na sabedoria dela ali, né, a gente não tá aqui pra procurar culpados, nem pai, mãe, nada. A gente não tá aqui pra procurar culpados. Quem procura culpados e vai punir o inocente. Então, assim, nós somos vítimas de outras vítimas. A gente não tá falando aqui de procurar culpados, mas sim de entender a sua história. Você vai precisar entender a sua história, ser grata pelos seus pais, ser grata pelos cuidadores que cuidaram de você, pelas pessoas que passaram pela sua vida, mas a gente precisa entender a sua história para você entender a origem da sua dor, a origem da onde que surgiu esses bloqueios emocionais. Como eu te falei, na minha vida, o medo surgiu por conta disso, porque eu não entendia a raiz desse medo, eu queria me libertar, mas eu não conseguia, porque eu não sabia como ressignificar aquilo, eu não sabia nem da onde ele vinha. E aí eu fui estudando sobre comportamento humano e eu fui vendo que a origem emocional do medo que eu tinha foi na infância, né? Eu lembro que ela fazia chamada oral e a minha mão suava frio, eu tinha os mesmos sentimentos, assim, e eu ficava lá na frente, na lousa, exposta, com todo mundo me olhando, rindo da minha cara. Então aquilo me bloqueou, aquilo me travou, aquela experiência negativa travou a minha mente para me proteger de uma nova dor. Quando eu recebia algum convite, eu falava, não, imagina, quem sou eu para falar em público? Não tenho capacidade, não posso, não mereço, não consigo, né? Então as frases que eu usava muito era isso. Por quê? Um bloqueio emocional. Então enquanto eu não tratei, eu não
não entendi a raiz desse bloqueio e ressignifiquei isso, que é o que você vai aprender aqui. Você vai aprender a ressignificar, você vai aprender a ter novos comportamentos, né, que vão contra esses bloqueios. Você vai aprender a ressignificar tudo isso sobre forte impacto emocional, para que você viva uma transformação verdadeira na sua vida e duradoura. Bom, que Deus abençoe. Até a próxima aula.